Glória a Deus, todo mundo sentadinho, bonitinho. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nessa série de mensagens. 12 homens comuns para um chamado incomum. E como essa série de estudos se aplica a mim e a você? Está claro para o seu coração como essa série se aplica a nós nos dias de hoje? Queridos, essa série de estudos não tem por objetivo estudar a biografia dos apóstolos de Cristo, não é esse o propósito. Não tem por objetivo especular a respeito de coisas imaginárias que não foram registradas nas Escrituras em relação a esses 12 homens. Mas o que nós queremos com essa série de estudos, e que você perceba isso com clareza, é que, como pessoas extraordinariamente comuns, puderam realizar obras tão extraordinárias em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Este é o propósito dessa série de estudos. Que nós percebamos como Deus faz uso de pessoas simples, comuns e às vezes aos olhos da sociedade insignificantes. Mas Deus usa essas pessoas para fazer obras extraordinárias. E você é uma dessas pessoas que Deus chama para fazer algo extraordinário através de você. E com isso, como aplicação desse propósito geral, pense no seguinte: não pense naquilo que você não dá conta de fazer, naquilo que você não consegue. Pense naquilo que Deus pode realizar através de você. Amém? Amém? Você tem convicção dessa verdade? Não é o que você pode, o que você consegue, é o que Deus fará através de você. É isso que nós queremos chamar a atenção da igreja com essa série de estudos. Não é meramente um estudo biográfico, é principalmente ver a ação de Deus através de homens comuns. Homens que serviram a Cristo com sinceridade de coração, com disposição de alma. E influenciaram toda a humanidade, e influenciam até hoje, não através dos apóstolos que já estão na glória, através de você, de mim, de nós, até hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar antes de lermos o texto que nós reservamos para esta manhã? Nós temos algumas folhas do estudo aqui, o Janak vai estar distribuindo. Quem estiver querendo o papel impresso, levanta a mão que ele já distribui rapidamente, mas no grupo informativo tem esse material. Para quem gosta de usar celular, eu gosto de usar papel. O negócio comigo é pegar no papel, não gosto de ler no celular não. Nós vamos orar enquanto você vai recebendo esse estudo dirigido para a sua reflexão, para daqui até a volta de Cristo. Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos convença desse chamado e que nos capacite, com boa disposição, para trilharmos esse caminho de novidade de vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, porque não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Damos graças ao Senhor, porque toda a obra, ó Pai, é administrada e conduzida pelo Senhor mesmo. E nós somos alvos dessa obra bendita, desse plano maravilhoso que nos alcançou. E somos inseridos, ó Pai, nesse chamado maravilhoso que o Senhor nos dá. Convença-nos dessa verdade, anula em nós todo o pensamento, todo o sentimento, toda a indisposição de coração, para acharmos que somos alguma coisa e que podemos fazer alguma coisa sem o Senhor. Permita-nos ver, a partir do testemunho dos teus servos apóstolos, o quanto o Senhor usou homens comuns para uma obra incomum, para uma obra extraordinária, e o quanto o Senhor quer e pode nos usar nessa obra. Te louvamos pelos teus filhos e filhas que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Te louvamos por essa manhã e te louvamos pela tua palavra. E te pedimos, desperta quem dorme, vivifica a tua obra, aviva a tua obra em nós e através de nós, para que o teu santo nome seja glorificado, que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você quer que isso seja uma verdade na sua vida?
Peça. Peça a Deus que te encha com o Espírito Santo. Peça a Deus que te dê graça e sabedoria. E Ele dá a todo o que pede. Para que nós possamos de fato servi-lo como Ele é digno de ser servido. Antes de lermos o texto que está em João capítulo 1, já pode deixar aberto aí João capítulo 1, versos 43 a 51. Enquanto os irmãos vão abrindo a passagem, eu vou dar uma força para depois de Gênesis. Deixa eu ajudar a localizar o texto, está depois de Gênesis. Vamos manusear a Bíblia. Vamos pegar esse jeitinho de achar os livros na posição certinha, manuseando, estudando diariamente. Antes de lermos o texto, tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Tem algum querido visitante pela primeira vez no dia de hoje? Não temos nenhum visitante de primeira vez. Os demais que nos visitam, sejam bem-vindos e que Deus fale grandemente ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Localizamos aí João capítulo 1, versículos 43 e 51. Nós vamos hoje meditar, irmãos, a respeito daquilo que a Bíblia registra sobre o apóstolo Natanael. Este é o apóstolo que nós vamos fazer uma breve meditação sobre o seu chamado, sobre aquilo que a Bíblia registrou a respeito desse servo de Deus. Antes de lermos esse texto registrado no Evangelho de João, o Evangelho de João é o evangelho que mais registra, que traz mais informações a respeito desse servo, Natanael. Não é? A passagem que nós vamos ler agora, ela ocorreu, irmãos, exatamente após aquele momento no qual Jesus se encontra com João Batista no deserto. Logo após aquele momento que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí alguns discípulos de João Batista, ouvindo isso, falam: opa, se aquele ali é o Messias, eu vou seguir o Messias, não vou continuar seguindo João, vou seguir o Messias. Então André, João e Pedro são os primeiros apóstolos, um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Logo após isso, essa passagem no deserto, Jesus decide ir para Galiléia, e lá ele chama Filipe. Imediatamente após o encontro de Filipe com Jesus, o que Filipe faz? Ele vai de encontro a Natanael. É essa passagem que nós vamos ler aqui em João capítulo 1, versos 43 a 51. Vamos fazer essa leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos com boa disposição os versos pares. Vamos iniciar? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a passagem na qual está registrado o encontro de Natanael com Jesus, ou de Jesus com Natanael. Quem era Natanael? Irmãos, ele foi um dos 12 apóstolos, né, como nós podemos perceber. Apenas o Evangelho de João se refere a esse homem pelo nome de Natanael. Mateus,
Marcos e Lucas, se refere a este apóstolo como, muito bem, minha querida, Bartolomeu, não é? Apenas o Evangelho de João registra o nome dele como Natanael. E esse nome Bartolomeu, como registra os outros 3 evangelhos, ele traz uma referência patronímica. Quem é que sabe dizer o que é uma referência patronímica? Isso aqui é uma escola bíblica, hein, irmãos? O que é uma referência patronímica? Olha que nome mais esquisito. Se a gente pode complicar, é na escola que a gente complica para descomplicar. Quem é que imagina o que é uma referência patronímica? Vem de... Oi? Pode gritar. Não, muito bem colocado, mas não é uma região não. Uma referência patronímica que é relativa ao pai. Era costume desse povo nessa época dar nomes relativos aos filhos. Uma referência ao pai. Por exemplo, Bartolomeu, Bartomai. Bar significa filho de. Tomai. Bartimeu, lembra do Bartimeu na Bíblia? Filho de Timeu. Olha que coisa, referência patronímica diz respeito a uma referência paterna. Era costume nessa época dar essa referência aos filhos, referindo-se ao pai, nome referindo ao pai. Se nós estivéssemos nesse contexto histórico, fizéssemos parte do povo de Deus nessa época, provavelmente nós nos referimos ao pastor Felipe. Cadê o pastor Felipe? Bar Sérgio, filho de Sérgio. Ao pastor Milton, Bar Sebastião. Qual é o nome do seu pai? Bar, coloca aí o nome do seu pai. Era assim que eles se identificavam, uma identificação relativa à paternidade da pessoa. E nós vemos também isso, é muito curioso, em relação à profissão. Jesus, filho de José, o carpinteiro. Olha que interessante, não é? São curiosidades da época, da cultura. Então, Bartolomeu é um nome aramaico, que vem de Bartolomai, filho de fulano. E Natanael? O que significa o nome Natanael? Já é um nome mais rebuscado, do grego, não, ainda do hebraico. Natanael, Nataná, tem a ver com dar, doar. E El significa Deus no hebraico. Natanael significa Deus deu. Nome mais bonito, não é? Ou seja, tem essa referência. É como se nós olharmos aqui para o El aqui do nossa logo. Não tem nada a ver com Eldorado não, tá, irmãos? Aproveitando aqui, abrindo um parêntese. El, do hebraico Deus, o Deus dessa igreja. Às vezes as pessoas acham que aquele El ali é do Eldorado. Não tem nada a ver com o bairro, tem a ver com o Senhor dessa igreja. Mas dito isso, Natanael, Deus deu. É este homem no qual o apóstolo João registra o seu chamado. E o que nós percebemos a partir desse texto, de quem era, como era, as características de Natanael, desse servo do Senhor? Nós podemos, a partir desse texto, entender que ele era uma pessoa estudiosa das Escrituras, era uma pessoa sedenta de Deus. Veja que, quando Filipe fala com ele sobre Jesus, qual é a argumentação que Filipe usa para despertar o interesse em Natanael? Normalmente, irmãos, como é que você faz para evangelizar alguém? Você fala o que a respeito de Jesus? Normalmente a gente fala assim: você está passando por lutas? Vamos orar que Jesus vai dar um jeito, não é? Vem conhecer Jesus, que Ele vai resolver os seus problemas, vai curar as suas dores, vai abençoar a sua família. Não é assim que a gente faz? Olha o que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Normalmente a gente usa essa argumentação nos nossos contatos com as pessoas, não é? Até para despertar o interesse para vir na igreja. Qual é a forma que Filipe se aproxima de Natanael e fala a respeito de Jesus? Olha aí no texto e me responda a uma só voz. De que forma ele aborda Natanael? Hã? Sim, muito bem. Achamos aquele a quem Moisés se referia, a quem foi, a respeito do qual foi predito pelos profetas. E o que isso indica?
que Filipe está se dirigindo a uma pessoa que tem conhecimento das profecias, que tem conhecimento das Escrituras, ou seja, naquela época o Velho Testamento. Ele não chega dizendo para Natanael: encontramos o homem que vai curar todas as nossas dores, um homem de milagres, um homem especial, um homem que mudou minha vida. Não, achamos aquele a quem se referiu os profetas. E isso foi suficiente para despertar em Natanael o interesse de ir com Filipe. Meus queridos, isso também nos mostra a respeito de Natanael, que ele, além de conhecer as profecias, o Antigo Testamento, ele tinha interesse e estava na expectativa da vinda do Messias. Quando nós tocamos nas expectativas, no interesse das pessoas, elas nos ouvem com facilidade, sim ou não? E Filipe, conhecendo a Natanael, achamos aquele de quem os profetas se referiam, mostrando também que havia uma relação íntima, próxima desses dois servos de Deus. Nós já vimos nas aulas anteriores, que no grupo de 12, havia um círculo íntimo, em relação a Jesus. Quem eram as pessoas mais próximas de Jesus no meio dos 12? Pode falar alto, para os irmãos lá no fundo ouvir. Muito bem, um círculo íntimo, Pedro, João e Tiago. Virou até musiquinha, né? Essa proximidade desses 3 discípulos. Nós vemos no relato das Escrituras que os apóstolos, eles possuíam vínculos mais íntimos uns com os outros. Aqui no caso, Filipe e Natanael, nós podemos supor que é uma amizade de uma longa data. Não era algo casual. Ele vai de encontro a um conhecido, a um amigo próximo, uma pessoa que ele conhecia a ponto de conhecer seus interesses e expectativas, e diz: achamos aquele a quem os profetas se referiram. Ele foi um amigo. Qual foi a última vez que você foi correndo para um amigo dizer: achei aquele que é o Salvador das nossas almas? Nós podemos perceber essa disposição no coração de Filipe, essa disposição no coração de Natanael, e podemos nos perguntar: será que eu tenho tido a alegria de anunciar Jesus aos meus amigos? Aquilo que é muito bom para mim, é muito bom para os meus familiares, é muito bom para os meus amigos, é muito bom para aqueles que estão ao meu redor. E aqui eu quero abrir mais um parêntese. Escola Bíblica é lugar disso. Nós precisamos parar com alguns pensamentos, um falso escrúpulo que Filipe não teve. Fulano já está na igreja, deixa ele quietinho lá. Será que ele está na igreja, a igreja de Cristo? Será que ele está realmente sendo instruído nas Escrituras e tendo o coração ensinado na doutrina dos apóstolos? Ou ele está numa seita, numa empresa, e você, por um falso escrúpulo, não apresenta Jesus para essa pessoa que é seu amigo, que é seu próximo? Não, pastor, ele já está na igreja dele? Às vezes está lá sendo só enganado, extorquido na fé, e nós não anunciamos por causa desse entendimento distorcido. O nosso papel não é anunciar o milagreiro, não é anunciar aquele que resolveu os nossos problemas, aquele que nos abençoa com dinheiro. O nosso papel é anunciar aquele a quem os profetas se referiram, o Messias, o Salvador deste mundo. Amém, irmãos? Ainda que a minha vida não tenha se transformado de pobreza para riqueza, não é esse o propósito chamado de Cristo. E muitas pessoas estão sendo enganadas com esses falsos chamados. E nós ficamos de braços cruzados. Não, já está na igreja dele, não, está numa seita, está numa empresa, está sendo enganado, extorquido, e nós não anunciamos. Filipe não se preocupou que Natanael já era um conhecedor das Escrituras e falou: achamos o Messias prometido. Vem comigo. Nós precisamos ter esse entendimento de quem é Jesus nas nossas vidas. E qual é o propósito do Evangelho para as nossas vidas. E quem sabe, ir de encontro àqueles que estão sendo enganados e abrir os olhos deles. Não somente para as trevas, mas para as trevas do mundo gospel. É uma lição que nós devemos aprender com Filipe, neste momento. E Filipe sabia que Natanael
tinha amor pelas Escrituras, tinha amor pela palavra de Deus. Era um estudioso, um conhecedor das profecias, e vai de encontro a este homem. E o amor de Natanael pelas Escrituras se revela em sua atitude imediata, sua resposta imediata. Quando Filipe o encontra, ele diz que achamos aquele de quem Moisés escreveu, mostrando assim que ele conhecia Natanael, e que Natanael conhecia as Escrituras, e com essa notícia, Natanael segue. E nós podemos perceber, irmãos, que a abordagem de Filipe a Natanael nos indica que Filipe conhecia a expectativa do coração daquele servo de Deus. E qual é a expectativa do coração de todo servo de Deus? O encontrar o Senhor, estar com o Senhor. Essa é a maior expectativa de um servo de Deus, estar na presença de Deus. E a lição que nós devemos aprender com Natanael é que o amor às Escrituras, o apego à palavra de Deus, irmãos, esta resposta imediata de Natanael, indo de encontro a Jesus, o apego, o amor à palavra de Deus, vai nos preservar, guarda isso no seu coração, aprenda isso com Natanael, vai nos preservar da falsa devoção, vai nos tornar discípulos autênticos. Quanto mais apegado às Escrituras, mais você se preservará da falsa devoção, de buscar a Jesus pelos motivos errados, por interesses que não são os interesses do reino. Quanto mais eu conhecer a palavra do Senhor, me apegar e amar a essa palavra, mais eu serei preservado de uma falsa adoração, de uma falsa devoção. Guarde essa lição no seu coração. Este servo, do qual temos tão poucas informações, nos ensina essa grande lição nessa manhã. Preserve-se da falsa adoração por meio do conhecimento das Escrituras. Saiba a quem você adora, como o adorar e por que o adorar. Meus queridos, no entanto, porém, e no que diz respeito a nós, irmãos, sempre tem um porém. Sempre existe um porém no que diz respeito ao ser humano. Embora Natanael fosse esse homem conhecedor das Escrituras, que amava a palavra de Deus, que estava com essa expectativa da vida do Messias, embora fosse essa pessoa entregue ao estudo e à busca pelo Senhor, embora ele aguardasse todo esse cumprimento das profecias, porém, ele foi tomado pelo seu preconceito. Qual é a resposta que ele dá para Filipe quando Filipe fala, encontramos? Muito bem, minha querida. Qual é a resposta que ele deu para Filipe? Pode falar bem alto. Participe, pode participar. Muito bem. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De repente, nós também, muitas vezes, amamos a palavra de Deus, somos apegados à palavra do Senhor, mas ainda assim somos condicionados, influenciados pelos nossos preconceitos. Sim ou não? Nós nos dirigimos e nos referimos às pessoas influenciadas não pelo amor de Deus, mas pelo preconceito cultural, regional, pessoal, familiar. Não é? Aquela pessoa é difícil, quero passar longe dela. Preconceito. Aquele ali não, já está assim, está lá no meio daquele monte de confusão, não tem jeito mais não, preconceito. Pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Olha só, embora Natanael fosse essa pessoa que tivesse amor pela palavra de Deus, apegada à palavra de Deus, a primeira resposta que ele dá para Filipe é uma resposta preconceituosa. E o versículo 46, olha aí o que diz o versículo 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quem sabe, irmãos, como um conhecedor das Escrituras, ele poderia dizer assim para Filipe, ora Filipe, mas a palavra de Deus revela que Jesus virá de Jerusalém, você tem certeza? Você achou a pessoa certa? Seria uma pergunta mais inteligente, não é mesmo? Mais bíblica, mais correta. É profetizado que o Messias viria de Jerusalém, como você me disse que ele é de Nazaré?
No entanto, ele reage não segundo o conhecimento que tinha das Escrituras, ele reage segundo os seus preconceitos. Não se tratou de uma objeção bíblica ou racional, ele se baseou em pura intolerância. Será que às vezes nós também não temos olhado para as pessoas com olhar preconceituoso, quem sabe olhar de arrogância e quem sabe olhar de vaidade? E ao invés de nos guiarmos pela palavra, nós temos sido impulsionados, influenciados e inclinados por essas tendências humanas. No primeiro momento, Natanael foi inclinado por essa tendência humana, uma tendência preconceituosa. Por quê? Porque o povo da Judéia considerava os galileus inferiores. Até mesmo os galileus desprezavam os nazarenos, ou seja, o sujo falando mal lavado, né? Aquele que era desprezado por outros, desprezava outros. É a tendência do preconceito. Eu recebo preconceito de alguém e também tenho preconceito por outro alguém. Natanael só estava repetindo o desprezo geral dos galileus pelos nazarenos. E a gente vê nos registros bíblicos quanto aquele povo era movido por preconceito, por arrogância, por vaidade. E Jesus repreende essas atitudes constantemente no Novo Testamento. Não fazer acepção de pessoas. Não se julgue melhor do que o outro. Tenha por honra o outro em relação a você. Jesus nos ensina isso constantemente. Querido, nós podemos aprender essa lição com Natanael. O fato de amarmos a Deus. Presta atenção nisso. Você que é um crente firme, bênção nas mãos de Deus. Presta atenção nisso. O fato de amarmos a Deus, amarmos a sua palavra, e nos dedicarmos ao estudo da sua palavra, à comunhão dos santos, isso por si só não nos livrará de cairmos nesses enganos do coração, não nos livrará dessas inclinações preconceituosas do nosso coração, se nós não estivermos dispostos, intencionalmente comprometidos com a nossa santificação pessoal. Você pode ser bênção do jeito que você é, usado por Deus, mas você não vigiar, não buscar seriamente a sua santificação, você vai se mover na esfera do preconceito, da arrogância, da vaidade, e não por fé. Pense comigo, se você já não agiu assim, de alguma forma, com algum irmão em Cristo, ou com alguém que ainda não é da fé. Preconceito, arrogância, vaidade. Sou melhor do que o outro, faço melhor do que o outro, aquele ali não tem jeito, dali não vai dar futuro. Não é assim? São as inclinações do nosso coração. Por isso, essa disposição intencional por santificação, para que os nossos corações não nos influenciem a essas atitudes que passam disfarçadas no nosso dia a dia. Natanael responde sem nem perceber o que estava respondendo. Pode de Nazaré sair alguma coisa que presta? De repente nós temos falado muito isso, de outra maneira, em relação a muitas pessoas e situações. Nós precisamos trilhar o caminho da santificação para não cairmos nessas inclinações tão comuns naquela época e comuns nos dias de hoje. Uma lição que precisamos aprender com esse servo de Deus. Quantas vezes somos tomados por essas atitudes? Queridos, outra característica de Natanael que nos ensina muito é a sinceridade de coração. Quando eu falo sinceridade de coração, não entenda errado isso. Não havia engano, religiosidade, falsa adoração no coração daquele servo de Deus. Ele buscava a Deus pelas Escrituras com um coração sincero. Não é aquela sinceridade que a gente fala assim, eu sou sincero mesmo e falo o que eu penso. Não é isso. Quando Jesus se refere a ele como um homem sincero de coração, puro de coração, Jesus se refere a ele como essa pessoa que busca a Deus pelo que Deus é. Uma devoção autêntica. A sinceridade de coração é outro aspecto marcante no caráter e na vida de Natanael, e o próprio Jesus é que testifica a esse respeito. Olha que coisa linda. Jesus dando testemunho a respeito de uma pessoa.
Jesus diz assim: viu Jesus Natanael vindo em sua direção, disse sobre ele: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Verso 47. Já pensou que coisa linda Jesus se referia a você dessa forma? Normalmente, as pessoas são elogiadas na sua caminhada em que momento da vida? Hã? Você está, nota 10, hein? Está respondendo tudo. Muito bem, Rosângela. Irmãos, normalmente a gente vê esses elogios públicos em funerais, né? No final de uma caminhada, no final de uma jornada. Ah, fulano fez isso, fulano era assim, fulano era assado. E Jesus aqui no início do chamado de Natanael está dizendo sobre ele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Verso 47. Não tem nada mais maravilhoso do que um servo de Deus ouvir da boca do próprio Senhor uma expressão desta. É a expressão que eu e você aguardamos, conforme nós aprendemos na parábola dos talentos. Lembra? Parábola dos talentos? Qual é a expressão que os servos vão ouvir? São duas expressões. A primeira é a nossa, amém? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Essa é para os servos fiéis. Mas essa é uma expressão que vai acontecer no dia final, no dia da prestação de contas. Aqui, Jesus, logo no primeiro contato com Natanael, já está se referindo a ele como um servo, no qual não há dolo. Muito bem, servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso no dia da prestação de contas. E você? Espero que todos nós ouçamos. Aqui no caso, Jesus elogia Natanael pela sua conduta, pelo seu caráter sincero logo no início. Nem tinha cumprimentado: ei, bom dia, paz do Senhor. Já está dizendo, ó, esse aí é um israelita verdadeiro. Seu coração era sincero, não tinha malícia. E Jesus se refere a ele como um verdadeiro israelita. Isso é muito significativo, irmãos. Porque Jesus também repreendeu os falsos israelitas, os falsos religiosos. Esse elogio de Jesus não tem nada a ver com a descendência física de Abraão. Não tem nada a ver com genética. Não é porque ele fazia parte do povo escolhido, não é por isso. Ele estava associando, irmãos, a condição de Natanael como verdadeiro israelita ao fato de que no coração de Natanael não havia dolo, engano, intenções escusas. Que tem muitas pessoas que buscam a Jesus por interesses, irmãos. Sim ou não? Por interesses. O próprio Jesus se refere a essas pessoas em João 2. Quando ele estava pregando e muitas pessoas iam de encontro a Jesus, Jesus se refere a eles: eles vêm a mim por causa dos milagres. Ele conhecia o coração daquelas pessoas. Eles não vêm a mim por verdadeira devoção, e sim por causa daquilo que eu faço. E não tem muito irmão que é assim? Não busca o Senhor das bênçãos, buscam as bênçãos em detrimento do Senhor. Por isso é tão fácil extorquir a fé das pessoas. Basta prometer um monte de coisa, muitas bênçãos. Grande parte dos israelitas no tempo de Jesus não eram pessoas autênticas, e sim hipócritas, falsos religiosos. E aí Jesus identifica Natanael: este não, este é um autêntico israelita, no qual não há dolo em seu coração. É um testemunho maravilhoso, e que nós precisamos refletir. Como está o seu coração diante do Senhor? Você continua amando em santa devoção o Senhor Jesus, ainda que a casa caia, ainda que hajam enfermidades, desemprego, falecimentos? Irmãos, a nossa fé não é baseada em circunstâncias. A nossa fé tem que ser baseada em quem Jesus é. É a fé que Natanael externou, aquele do qual os profetas anunciaram. É esse que eu quero. Não é o milagreiro. É esse que foi anunciado pelos profetas. De repente, nosso coração está alicerçado numa fé esquisita. A fé de Natanael era uma fé desejosa. Desejosa de quê? De encontrar o Messias.
uma fé baseada nas Escrituras. O coração dele, pelo fato de ser sincero, sua fé ser real, Natanael supera o seu preconceito. Tudo bem que ele vem de Nazaré, vou lá conhecer. E quando Jesus dá aquela palavra para ele, a princípio Natanael poderia falar assim: esse camarada quer me adular, de onde me conheces? Não é assim que ele responde para Jesus? De onde me conheces? Aí Jesus diz: hoje mesmo te vi ali debaixo da figueira. E ele reconhece que Jesus não estava apenas adulando, tecendo falsos elogios para conquistá-lo. E a gente às vezes faz isso, não é? A gente às vezes tece falsos elogios para conquistar as pessoas. A gente pensa uma coisa e fala outra coisa para adular as pessoas, para bajular. Outra coisa que Deus repreende muito no meio da igreja são as bajulações, a hipocrisia, a falsidade nos relacionamentos. Mas ele percebe que Jesus não estava adulando. Ele percebe que aquele ali, de fato, o Messias, o Filho de Deus. A resposta que Jesus dá a Natanael lhe traz a certeza de quem é aquela pessoa que está diante de Natanael. Quando Jesus responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Verso 48. Esta resposta mudou tudo. Na percepção, na perspectiva de Natanael. Não era adoração, era onisciência. Jesus não estava fisicamente presente para ver Natanael debaixo da figueira. E não havia ninguém na sua presença, porque era um lugar que ele escolhia para se retirar, para orar, para ler as Escrituras, para meditar. É um lugar secreto de Natanael. E ele percebe que ele está diante do Messias, de um ser onisciente, de um ser que olhava para o seu coração e não para a sua cara, de uma pessoa divina. Para Natanael isso bastou para declarar: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Expressões que eram usadas pelos profetas. Nem nesse momento ele fala de si mesmo, ele fala baseado naquilo que a Bíblia revela. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Externando assim o seu conhecimento das Escrituras, o seu conhecimento das profecias. Jesus lhe diz: se só com isso você crê, imagine depois que você ver tudo que eu farei. Meus queridos, a princípio nós precisamos crer em Jesus, não é por causa dos milagres, não é por causa daquilo que nós vemos, mas nós precisamos crer em Jesus por causa daquilo que a Bíblia revela. Não por causa de sinais e maravilhas. Às vezes a gente fala assim, não é? Se eu estivesse naquela época do tempo de Jesus, eu ia me entregar totalmente, porque eu ia ver aquele monte de milagres. Será? Será? Hoje nós não temos sinais e maravilhas, porque isso é bíblico também. Mas nós temos as Escrituras, a mesma palavra que Natanael tinha e que o levou a crer. Esse é o Messias. É nisso que eu e você devemos nos fundamentar. Essa fé desejosa, essa fé alicerçada nas Escrituras. Essa fé baseada em fé naquilo que Deus revela, não em circunstância, não em arrepios, não em emoção. Natanael não disse: tu és o Filho de Deus porque o Senhor me curou, porque eu senti um arrepio, porque eu tremi aqui dos pés à cabeça. Não. Porque a palavra de Deus revela dessa forma e eu te vejo dessa forma. Qual é a nossa base de fé? As circunstâncias ou a revelação das Escrituras? Muitas vezes, nossos corações são inclinados pelas circunstâncias. Deu ruim, Deus não está no meio disso. Passando por crise, Deus não está nessa igreja. Não é assim, irmãos? Deus me permite passar por provações. Deus não é comigo. Ih, gente, porque eu já ouvi disso aí. Mas não é pelas circunstâncias, é pelo que a palavra revela. E Natanael estava firme nisso. A fé desejosa de encontrar o Messias estava firmada nas Escrituras, não em sensações, arrepios, circunstâncias, não na palavra de Filipe, mas em reconhecer em Jesus aquilo que os profetas anunciaram. Isto é uma fé genuína, é uma convicção autêntica
Fé não é misticismo, é consciência. Aquilo que Deus revela, perceber isso que é revelado no dia a dia. Natanael percebeu os sinais dos tempos. Por quê? Porque ele tinha amor pela palavra, conhecia a palavra, estava na expectativa e reconheceu os sinais dos tempos preditos pelos profetas. Reconheceu o Messias e se entregou na presença do Messias. E aí, quando ele se deu conta da onisciência de Jesus Cristo, imediatamente, ele se rende aos pés do Mestre. A fé de Natanael não estava alicerçada sobre as circunstâncias externas ou internas. Estava alicerçada tão somente naquilo que os profetas anunciaram. Para concluir, eu e você nós precisamos refletir nessas lições que aprendemos com esse apóstolo. Olha só, um texto que narra o primeiro encontro de Natanael com Jesus Cristo e tem tantas lições para praticarmos, exercitarmos. Porque a palavra de Deus é viva. É a mesma de ontem, é a mesma de hoje e continuará sendo a mesma de amanhã. Nós precisamos nos firmar nessa palavra, entender o que ela revela e ficarmos dentro do que ela revela. Percebendo os sinais dos tempos, percebendo aquilo que devemos fazer para a glória de Deus e como aguardar a volta de Cristo. Porque a palavra nos ensina tudo isso. Nós estamos nessa dimensão da fé ou ainda estamos esperando um disco voador com um monte de extraterrestre nos buscar? Tem muita gente que crê nisso aí, não é? Ou ainda estamos esperando que ele surja ali ou acolá e você vai ter que ir de encontro a ele. E por isso muitos estão enganados. O que é que a palavra de Deus nos revela sobre o retorno, a volta de Jesus Cristo? Nos dias que antecedem a volta de Jesus, haverão rumores de guerra, haverá perseguição, o amor se esfriará de muitos, muitos falsos mestres e profetas surgirão para quem sabe enganar até você, um escolhido de Deus. O que vai te preservar no meio de tudo isso? A palavra de Deus. Essa palavra que não falha. É nessa palavra que precisamos crer e nos manter firmes e inabaláveis. Amém, queridos? Para concluir, o que nós vemos aqui a partir dos relatos bíblicos e históricos é que Natanael foi fiel até o fim. Aquele que foi fiel no início, perseverou em fidelidade até o fim. Tudo que ele experimentou com Cristo, aquilo que ele veio testemunhar e ver em Cristo, depois do surgimento da igreja, depois do Pentecostes, tudo isso acabou por tornar a sua fé ainda mais firme. Irmãos, as experiências com Deus não é para te convencer, é para te fortalecer. Porque a fé em Cristo Jesus independe de experiências, é a partir do que a palavra revela, é a partir do que nós cremos segundo as Escrituras. Amém, irmãos? A gente às vezes troca os pés, pelas mãos. Eu preciso de experiência para ter fé. Não, experiências fortalecem. A fé vem pelo ouvir a palavra, pelo meditar na palavra. É daqui que vem a fé que guia o povo de Deus. E nós, assim como Natanael, precisamos entender isso. Não são circunstâncias pessoais ou externas, é o que a palavra revela. É isso que tem te guiado, nos guiado. Assim como Natanael se fortaleceu por todas essas experiências, assim como os demais apóstolos, eu e você precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, nos fortalecer em sua palavra, nos fortalecer na comunhão dos santos, porque os dias são maus, e o que as profecias revelam é que a coisa vai ficar feia. Você está pronto para isso? De repente você fala assim, pastor, mas já está feio para mim. Glória a Deus, irmãos, glorifique o Senhor nessa situação que você está vivendo, porque é o que nos cabe a fazer, glorificar a Deus em meio ao nosso caos pessoal, familiar, nacional. Você não vai glorificar a Deus quando tudo estiver bem, você vai glorificar a Deus no seu dia a dia, seja bem ou mal, favorável ou desfavorável. Aliás, o seu testemunho vai ser muito mais impactante quando tudo estiver desfavorável. Sim ou não? Não é?
Quando tudo estiver desfavorável, quando nós formos fracos, aí é que seremos fortes. Creia na palavra do Senhor. Assim como Natanael, fique firme na revelação das Escrituras. Nós precisamos refletir nesses servos, homens comuns, com um chamado incomum. Homens que possuíam falhas. Assim como Natanael, um homem de coração sincero, puro, que amava a palavra de Deus, mas ainda assim inclinado pelo preconceito. Nós somos assim. Mas Deus usa, Deus capacita, Deus transforma. Apenas entregue-se ao Senhor completamente. Trilhe o caminho da santificação com consciência intencionalmente. Descarte tudo em seu estilo de vida que não está alicerçado nas Escrituras. Molde sua vida segundo o ensino das Escrituras. E aí nós seremos e receberemos um elogio como esse. Verdadeiro israelita, homem de coração puro, no qual não há dolo, verdadeira adoração à minha pessoa, verdadeira entrega à minha pessoa, Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. De repente, alguns exemplos foram bastante pessoais para você. Você se encaixa muito bem em alguns deles. Todos nós, quem sabe. De repente, o testemunho de Natanael se encaixa muito bem na sua vida. Ore ao Senhor, faça uma oração silenciosa. Senhor, diante desta palavra, diante desse testemunho do teu servo, de tudo que nós percebemos na tua palavra, ajuda-me a ser cada vez mais moldado pela tua palavra, a caminhar em fé, uma fé genuína. Ajuda-me nessa caminhada. Ore ao Senhor dessa forma. Peça ao Espírito Santo que te capacite a se mover por fé em cada área da sua vida. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Graças te damos pela tua palavra que revela e nos mostra que o Senhor não chama super servos, o Senhor chama homens e mulheres comuns, homens e mulheres que ainda têm um coração inclinado para a carnalidade, para o pecado, homens e mulheres que a partir da tua ação em nós, podem e devem glorificar o teu santo nome. Graças te damos por cada vida que aqui se encontra nessa manhã. Te pedimos, ó Pai, usa-nos como instrumentos do teu poder, da tua graça, que a luz do Senhor brilhe em nós e através de nós. Capacita-nos, ó Pai, para vencermos as inclinações, ó Pai, dos nossos corações. Inclinações preconceituosas, arrogantes, vaidosas, inclinações que puxam e desvirtuam a glória do Senhor para nós mesmos, inclinações que nos desviam do caminho autêntico de adorar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a percebermos todas essas coisinhas do nosso caráter que precisam tratar à luz da cruz de Cristo, que precisamos nos desvencilhar para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra que é clara, simples e direta, te louvamos pelas falhas dos teus servos, registradas nas Escrituras, que nos faz ver e compreender que o Senhor nos ama independente daquilo que somos, que o Senhor nos capacita independente das nossas limitações, e que o Senhor nos usa para a sua glória. Te louvamos por cada lar aqui representado, e clamamos a Ti,
Continue falando aos nossos corações, aviva a tua obra, desperta quem dorme, vivifica o teu povo, e que a tua igreja seja sal e luz nesta terra, e que possamos individualmente e coletivamente servir ao Senhor, porque tu és digno do nosso melhor. Ajuda-nos nessa caminhada, queremos glorificar ao Senhor, somos desejosos da tua presença, do derramar e do enchimento do teu Espírito Santo, somos desejosos da volta de Jesus Cristo. Faz-nos ver e enxergar os sinais dos tempos, a partir do que a tua palavra revela a cada um de nós. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. 18 horas, reunião de oração. Um ótimo almoço para os irmãos. Que estejamos juntos aqui logo mais. Traga as suas indicações de um papel. Presbíteros, diáconos, e pode colocar na urna assim que você chegar à noite aqui na igreja. Deus abençoe a todos.